Todos temos uma caminhada com Deus e a caminhada que nós levamos, nós passamos por muitas coisas, circunstâncias, dificuldades, outras coisas que é mais fácil, mas é um caminho que cada um tem que é único. E este caminho, estas coisas que nós passamos, que faz-nos a pessoa que nós somos. Então vamos falar com a pessoa, porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que ele foi sempre assim, nunca lhe aconteceu nada, ele nunca teve de tomar nenhuma decisão, foi tudo assim dado de qualquer coisa. Tive um favor, pronto, de Deus e ele é assim. Mas a verdade não é bem isso. E hoje eu tenho comigo a pastora Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, ou bom dia, ou como que quiser. Então você nasceu onde? Eu nasci em Luanda, Sim. mais propriamente no município da Maianga, em Angola. Sim. A sua família é grande, tem muitos irmãos? Não é muito grande. Uhum. Nós só somos 3, eu sou a mais velha. É muito pequenina. Muito pequenos mesmo. Só somos 3, não é? Somos 3 irmãos, eu sou a mais velha, Ok. e depois tenho mais um rapaz e uma menina. Pronto, A então seguir. você é mais velha. E os seus pais são de onde? O meu pai é de São Tomé Uhum. e a minha mãe é que é angolana. Pronto. Então como que se conheceram? O meu pai emigrou de São Tomé para Angola, né, em busca de melhores condições de vida, e foi lá onde ele conheceu a minha mãe. Pronto, então aí casaram e pronto, ficaram pronto, com a família. Então, quando você era criança, isto foi na época, qual era a época, como que era quando você era criança? Era difícil lá em Angola, como que eram as coisas? Ou a sua família, como que era a sua família? Pronto. Sim. Quando eu era criança, nasci em tempo de guerra, em Angola, eu nasci em 1978. Sim. E foi uma época realmente difícil para a nação, porque na Sim. altura estávamos debaixo de guerra e os tempos eram realmente complicados. Mas eu lembro-me que a mãe trabalhava numa empresa em Angola que realmente remunerava minimamente bem. E aquilo dava para aguentar a família. Sim. E ajudar também os outros que estavam ao redor, sim. Dava. Então aqui nasceu na guerra, né? Se lembra, porque mesmo quando era criança, porque a guerra demorou, né? Sim. Pronto. As circunstâncias lá eram complicadas, mas pronto, vocês até estavam mais ou menos Mais bem. ou menos. Pronto. E a sua família era crente, acreditava em Deus, não acreditava em nada? Ou estava envolvida em bruxaria? Ou como é que era? Olha, no princípio a família ainda estávamos envolvidos nesses caminhos. Quais são esses caminhos? Quais? Os caminhos do diabo, que era a De idolatria, bruxaria. bruxaria, estávamos envolvidos nisso, claro, Em tudo sem isso. saber. Pronto. E aquilo era assim, todo mundo era católico, mas tínhamos sempre um sítio para ir buscar, que achávamos ter uma força maior. Ok. E estávamos mesmo envolvidos, tanto é que nós fazíamos tratamentos. Ao nascer, as crianças eram logo tratadas, protegidas. Ok. Protegidas. Mal nascia? Mal nascia e já tinha proteção. A gente sabia que, claro, Proteção. na altura achávamos nós. E estávamos mesmo envolvidos. Mas uma da minha tia, a irmã menor da minha mãe, ela foi para Portugal. Sim. E na altura que ela foi para Portugal foi para fazer também questões de saúde. Ok, foi saúde mesmo. Foi pronto. para questões de saúde e foi lá onde ela conheceu Jesus. Ela foi a uma igreja aqui? A Igreja Maná conheceu. E através da nossa igreja em Portugal, ela veio para Angola. Sim. E levou toda a família para a igreja. Então, ela chegou lá, então, você tinha quantos anos? Na altura eu tinha 11 anos. Tinha 11 anos. Você se lembra quando a tia chegou e como é que isto era? Eu me lembro porque ela tinha uma maneira de se comportar, de agir. Era como? Ela era jovem. Sim. E aquilo era a sua maneira. Já sabe como é que é jovem, né? Roupinhas ok, curtas, apertadas e tudo sim, mais. Pois, está a falar da tia, ela pensa numa tia assim, uma certa idade, e agora a tia é jovem. Pois era a irmã mais nova. Pronto. Era a irmã mais ok. nova da minha A pessoa mãe. pensa, vai por causa da saúde, a pessoa logo põe lá uma certa idade. Né? Exato. Pronto. Era jovem, então, ela andava de saias curtas, pronto, Sim. toda assim. E então ela voltou, mas mudou. Veio mesmo uma pessoa responsável, uma pessoa super Quer dizer, adulta. você tinha 11 anos, anos, sim, e mesmo sim. você que notava. Notamos logo a diferença, a mudança na vida dela. E falavas lá em casa, olha como que a tia mudou. E então ela começou a levar os mais velhos, os irmãos. Levou os irmãos, levou os sobrinhos mais velhos, mas nós que éramos os mais pequenos,
ela não estava a nos levar. Ah, E nós entretanto, já tinha igreja em Angola, então, Em na Angola, época? sim, sim. Pronto, então, ela chegou de Portugal, chegou a Angola, então E localizou foi logo. convidar as pessoas, quer dizer, Sim. toda a gente também ficou a pensar, ela ficou tão mudada, vamos lá ver. Exato, sim, sim. Então, mas ela só pensou nos adultos. Ela só pensou nos adultos, porque Sim. era distante na altura, para Sim. nós sairmos da Maianga, que é para o Miramar, onde assistia essas reuniões, era distante. Sim. Mas houve um domingo que nós chateamos. Então as vocês crianças. ouviram os adultos irem e voltar todos voltar entusiasmadas e vocês... Nós notávamos mesmo uma transformação. Sim. Porque as pessoas saíam desses maus caminhos e passavam mesmo a servir a Deus. É o que nós notávamos. E aquilo nos atraía. Nós pensávamos, alguma coisa está a acontecer aí que eu também quero fazer parte. Não dizia, mas eu também quero ir, eu também quero ir. Dizíamos, pedíamos. Sim, Hoje eles- não, sim. hoje não. Era sempre assim. Hoje não. Vai no outro domingo. Hoje não. Então, ficar em casa, fazer o quê? Espera. É verdade. Até que houve um domingo que nós temos. Este domingo não vai passar. Nós vamos nem que for a pé. Quer dizer, nós, era você... Eu e as minhas primas, as que também primas. éramos da mesma faixa etária. Ok, vivia logo lá junto? Sim, sim. Ok. Aquela era uma casa grande, uma vivenda Então grande. estava tudo na mesma casa? Estávamos todos Pronto, lá, sim. quer dizer, a família era pequenina, mas, era- a casa tinha mais gente. tinha mais gente, sim. Porque ali era na casa da minha avó. Ok. E na minha avó, os filhos depois estavam todos lá. Ok. Com Então, os no filhos, final, com né, os a primeira netos. pessoa fica a pensar, ela vive lá em Luanda numa casa, família pequenina, pronto, e de repente já aumentou. Aumentou. Em Angola isso Pronto, sim, pronto. é logo algo natural. Então, é você, as primas e si, mesmo, mais ou menos a mesma idade, nós também, Sim. hoje é que vamos. Hoje é que vamos. Nós dissemos, hoje nós vamos. Ou os mais velhos ficam, ou nós vamos. Alguma coisa tem que acontecer. E depois aconteceu, os mais velhos ficaram vocês fora ou foi Não, todos juntos? levaram, fomos todos juntos. Fomos todos juntos. Cabe sempre mais uma pessoa no carro, né? E foi ali onde... Então, lembra-se quando entrou lá como que isto era ou não? Lembro-me, era uma coisa super diferente. Sim. Quer dizer, os pais tinham ido, Sim. tinham falado, mas é diferente ouvir diferente. falar do que está lá. Sim, porque nós estávamos habituados à igreja, às igrejas regionais, A às católica, igrejas sim. religiosas. Sim. E chegamos lá, não vimos nenhum santo, para Sim. começar. Depois, não havia aquela formalidade, não, tem que chegar, tem que... Não havia nada disso. E quando começou a reunião era totalmente diferente. Sim. Nós vimos, tinha louvor, adoração, a hora dos abraços. Gostou essas coisas? Gostamos imenso. As pessoas podiam abraçar-se, estar juntas, coisa que noutros sítios Mas não... na época ainda era guerra ou não? Ainda era tempo de guerra, ainda era tempo de guerra. E era o único sítio onde o povo ia buscar refúgio, Sim. porque aquilo estava super cheio. Era na altura no Miramar, o Cine Miramar, Sim. estava cheio, que na altura que eles estavam a fazer a intercessão, as pessoas tinham que ficar lá fora, ninguém entrava, porque era a altura Sim. da preparação. Antes da reunião começar. Antes da reunião começar, já estava cheio, era uma luta. Então, quando você chegou a primeira vez, ficava os pés fora até que podia entrar? Sim, porque a reunião começava às 9 e nós já estávamos lá por volta das 6h30, 7. Às 6h30, 7? Sim. Meia hora antes, não, 6h30. Então, fica lá muito tempo à espera. Muito tempo à espera e cheio. Sim. Super cheio, uma coisa que nos Sim, faz já isso já é uma sensação para um jovem, então, o que é isso? Que é isso? E quando abriram as portas, todos foram para os lugares, essa coisa toda. As Você está crianças falando iam o quê? para um sítio. Você devagarinho entrar no lugar, foi assim? Não, Ah, ok, aqui você não, disse, todos aos foram para o lugar, empurros. Porque eles só abriam uma portinhazinha Sim. e todo mundo tinha que passar por ali. Porta estreita. É a porta Apertada. estreita. Agora imagina aquela multidão a Sim. passar só naquela portinha. E nós, as crianças, aquilo é furar e tal. Quer dizer, pela ia entrar, multidão. nem sabia como é que era lá dentro, né? Mas pronto. Era só entrar. E foi bonito porque foi uma reunião, apesar de ser super diferente, mas foi muito Isso foi boa. no cinema? É, foi. Esse cinema aberto? Sim, né? sim, Pronto. sim. É um Então, cinema é ao ar aberto. livre, pronto. É ao ar livre. Quer dizer, tem as portas de, Sim, tem as portas à volta. volta, mas o interior do cinema não tem teto, é mesmo assim ao ar livre. Sim. E é bom porque a pessoa Sei. podia estar à vontade, mesmo com aquela gente toda, podia estar à As vontade. pessoas levavam os sobrinhos ou não?
Alguns levavam sombrinhas, chapéus, por causa do sol. Já Sim. sabem, Luanda faz muito sol. Sim, é o que eu estava a dizer, né? Porque nessa época as pessoas, na verdade, não podiam ir a lado nenhum, porque Luanda era como? Não tinha lojas, não tinha nada dessas Não coisas. tinha, não tinha. E o que tinha era muito pouquinho. E Sim. as lojas na altura também, por causa do sistema, Sim. eram muito controladas. Era algo assim muito direcionado. Como controlada como? O que quer dizer? Era mais ou menos assim. Para tu ir buscar comida, tem um cartão, a família Sim. tem um cartão e vai lá e vai buscar a comida necessária e era mais isso que existia. Então, de acordo com o cartão, podia levar tanto. Podia levar Pronto. tanto, pois. Não era assim como hoje. Nós temos comércio mesmo de verdade no país. Então, Não muita era coisa a assim. pessoa também comprava na rua, né? Não, Não? na altura comprava. não se comprava nada Nada. quase, Então, nada. era só mesmo Era mesmo lojinhas, só em mas era lojas tudo específicas. específicas e Em tinha de sítios. trazer o cartão e Sim, pronto. sim, E era a mesmo pessoa assim. recebia o cartão como? Era quando completasse 18 anos. Sim. Então já tinha direito a um cartão. Ok. Então, Ok, com o então cartão, recebia então, o já cartão podia, e- pronto. Então, se alguém ia às compras da família, se levava os cartões de toda a gente? Sim, nós temos Ah, que fazer isso. Íamos ok. todos. Como a família também era grande, olha, Sim. dava jeito. Sim, a pessoa também não saía, né? Então, quando ia, então toda a gente ia. Ok. É. Mas eram também, tinha alguns momentos bons, que era o Sim, próprio na época cinema. você, quer dizer, achava isso normal. Achávamos normal, pois. Pois. E saíamos para ir passear pela cidade, essa Sim. coisa toda. Quer dizer, mas o passear é completamente o que é hoje em dia, né? Super diferente, não tem nada a ver mesmo, não tem nada. Então, lá tendo a igreja, quer dizer, isto era assim A chegada da igreja Maná em Angola foi o que um político disse, foi um fenômeno religioso. Por quê? Porque trouxe um avivamento, Sim. um conhecimento da palavra de Deus que nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Eu digo assim, nós estávamos mesmo perdidos. Sim. Era uma nação que estava perdida no mundo religioso, na idolatria, no oculto. E a Igreja Maná nos trouxe esta libertação. Por isso é que ficava aquilo muito cheio, mas muito, muito, muito cheio, porque as pessoas tinham mesmo sede da palavra de Deus. É verdade. Então via-se muitas coisas. Então como é que era uma reunião lá, né? Tinha louvor e tal, depois tinha demónios a sair, ou coisas como é que era, pessoas ficavam curadas, como é que isto era? Aquilo O que é era que assim, havia assim nesta primeira reunião? Pronto. era uma coisa estranha. Para mim era estranho, porque mesmo já no louvor as pessoas já começavam a ser libertas. Sim. Pessoas a saírem a correr de um sítio para ir para o outro, caírem ali as escadas, pessoas a rebolarem-se aí. Sim, então vocês e as primas assim, ei. Então houve um dia que fui e a minha mãe também foi ao lado. E ela na altura estava a ser liberta. Eu só assustei alguém, caiu ali, ficou ali a era a sua mãe? Era a minha mãe. O que é que achou? O que quer dizer que ele disse? Acontece com uma pessoa que não conhece, pronto. É. Esquisita. Agora, se é a mãe, Ela estava a ser liberta. Eu na altura não sabia. Eu disse, meu Deus, fica assustada com isso? a mãe também foi atingida, foi atingida. Foi atingida. Mas depois eu notei que houve uma transformação também na vida dela. Ela afirmou-se mais em Jesus. Estava a frequentar mais a igreja. E dizia ela que estava mais leve. Sim. Ela estava mais leve. Quer dizer que Jesus realmente a tinha liberto. Então viu uma diferença na sua família? Vi uma diferença muito grande, muito grande. E a família, sem dizer que a família depois prosperou, porque começaram a surgir assim negócios, começaram a ter negócios, oportunidades que não existiam antes, não existiam. Pois, foi Deus mesmo, né? Entretanto, então, começou então a ir à igreja, porque depois de ter uma vez, já não conseguia deixar Já vocês não em casa. conseguia. Não. Nós depois, com o tempo fomos crescendo, já sabíamos como ir do transporte público. ok. Então, os Quer dizer, pequenotes o iam transporte mesmo... público na época era o quê? Não era assim comboios, não era assim autocarros, como é que era? Não, eram mesmo autocarros. Tinha autocarros Eram mesmo autocarros, assim? sim. Tinha uns que nós chamávamos machimbombos. Não chamam o quê? Machimbombos. Por quê? Por quê? Ele era grande e tinha bem assim como as borrachas ao meio para poder ok, curvar. sim, mesmo essas grandes, então. Ok. Eram os grandes. Então era com esses que nós nos deslocávamos para ir para a igreja. Pronto. Então, pronto, aí já sozinha. Então, depois foi com a sua caminhada? Tinha 11 anos, entretanto foi crescendo, Ia começou a fazer parte da frequentando- igreja, quer dizer, Sim. comecei a fazer o quê? Sim. Comecei a servir na igreja infantil. Na igreja Era infantil. mesmo na igreja infantil. E não tem nenhuma criança em Angola, né?
É. Que não falta criança. É verdade, é verdade. Então estava aí para a igreja infantil, era aos sábados, na altura era aos sábados, mas nós sempre íamos sábado e domingo na reunião grande. E depois, O que nos é que jovens... fazia com as crianças? Não, com as crianças eu ia mesmo só assistia, porque ainda era pequena na altura. Ok, ainda estava a assistir, estava Estava na a igreja. assistir, Ok, está bem. Eu pensei que já estava a servir. Não, ainda não. Estava do outro lado, sentada aí. Estava no outro lado. Eles Pronto. nem deixavam, diziam que tinha que ser a partir dos 15 anos Ah. para cima, que é para poder colaborar na igreja infantil. Sim, ok. E- Então estava mesmo. Ainda se lembra alguma coisa desta coisa de igreja infantil ou não? Lembro-me das músicas, da palavra. Lembro-me muito bem. Entretanto, foi crescendo e depois. E depois fui frequentar a reunião de jovens. Ok. Na reunião de jovens é onde eu comecei a servir. Ok, Comecei a servir na assistência, ok. no departamento de assistentes e também no departamento de dança. Ah, de dança. Ok. Dançávamos, ficávamos ali a dançar. A dança Foi lá que contemporânea. o seu marido lhe viu. Foi. Você sabia ou não? Não sabia. Ele não falou nada. Não falou. Então, quando é que você deu conta dele? Nós, na altura, até por acaso, não nos conhecíamos. Sim. Ele estava na interseção do Departamento dos Jovens e depois foi levantado como supervisor para poder supervisionar alguns departamentos. Ok. E no departamento onde eu estava, que era o da dança, ele também foi lá supervisionar. Eu digo, Foi onde ele olhou. supervisionar. Ele foi supervisionar o departamento. Pois, na altura não conhecia. Então, houve um encontro de jovens que era para fazer Atos 2, 42, do Departamento de Intercessão. E eu fui convidada. Então foi aí onde tive a primeira aproximação com ele. Gostava dele à primeira vista? Ou... Não. Nem nada. Sinceramente, não. Ele teve mesmo que conquistar. Ele teve que conquistar. Sim. Demorou tempo? Um bocado. Alguns ali. meses. Bom, algum tempinho, pronto. Sim. Entretanto, depois, como é que foi? Começaram a namorar, depois o quê? Você já trabalhava? Não, ainda Não, ainda era não. nova, né? Ainda. Você estava a estudar? Eu estava a estudar, Sim. mas fazia assim pequenos comércios. Fazia. Ah, ok. Fazia o quê? Eu fazia bolos. Ah, bolos, pronto. Fazia bolos por encomenda e também vendia assim, na igreja vendia bolos secos, gelado de muca. Ah, ok. Eu que me dava já os valores das ofertas, que é para eu poder semear. Sim. Semear e participar, pronto, naqueles desafios que iam surgindo sim. mesmo no departamento de jovens. Eu fazia isso, sim. Entretanto, depois como é que era? Era uma coisa bonita. Era uma coisa bonita. Eu estava a servir na dança, ele estava a servir na intercessão. Começamos a namorar, isto foi em 1996. Começamos a namorar e em 98 fizemos o noivado. Então casámos-nos em 1999. Pronto. Dia 1 de abril. Parece Estavas mentira. todas. Que horas? 1 de abril, mas não foi brincadeira. Não foi brincadeira. Não, E todo mundo estava a pensar que era brincadeira. Ah, é? Os que não foram pensaram que era brincadeira. Não. Dia 1 das mentiras, vocês estão ao trabalho. Por que escolheram 1 de abril? Calhou ser o dia que estava disponível. Pois ninguém queria fazer no dia 1 de abril. Nem pensamos que era o dia das mentiras. Sim. Só depois. Livre ponto Bom, é o dia 1 das mentiras. Então assim foi. Casámos-nos. Ao fim de, creio que entre 2 ou 3 meses de casados, foi quando fomos chamados a tempo integral, como missionários. O que é que você achou? Eu Já tinha pensei. esse desejo? Nós já tínhamos este desejo. Tanto é que, na altura, pouco antes, recuando, né? Pouco antes de nós nos conhecermos, o nosso pastor fez uma administração um domingo e ele pediu: jovens que querem um dia servir a Deus a tempo integral, venham cá à frente para se consagrar. Então, nós não nos conhecíamos. Eu fui antes ainda. Foi antes. Eu fui e afinal ele também também tinha ido. E foi uma coisa muito bonita naquele dia. Recebemos uma unção totalmente diferente. E quando nos casamos e fomos chamados, eu até pensei: Deus, se calhar vai nos chamar só daqui a uns 10 anos, tanto. Tentamos nos organizar, mas chamou-nos 3 meses depois. 3 meses depois de casar. De casar. E para nós foi um privilégio muito grande, porque na altura chamava-se alguns jovens, mas não eram tanto casais.
Eram mais solteiros sim. e era mais para a área do louvor, essa coisa assim. Nós praticamente fomos os primeiros casais jovens Sim. a serem chamados como missionários para o Um pastorado dos mesmo. primeiros missionários. Os primeiros missionários. Claro, já tinham os Sim, mais velhos, sim. a primeira geração, nós éramos a segunda geração, mas éramos mesmo os mais jovens na altura. Os mais jovens na época, pronto. Sim, que éramos Então, 4 casais, se não estou em erro. E depois, como é que foi? E depois saímos dali, fomos sendo treinados 9 meses, fomos treinados a tirar o curso de todos os departamentos, o curso da Ficou a saber de visão, tudo. a saber de tudo, de mais de tudo. E o nosso pastor foi sábio, porque ele nos mandou passar em cada departamento para conhecer os Sim, grupos sim, porque familiares. falar é uma coisa, não é? Fazer depois, fazer parte, aí a sim. pessoa aprende mesmo. Sim, então ali foi mesmo bom. Tirávamos o curso e íamos praticar, tirávamos o curso e íamos praticar e foi muito bom. Sim. Foi muito bom. Entretanto, depois foram chamadas para outro lugar, não é? Fomos chamados para ir para a África do Sul. O que é que achou a primeira vez quando ouvi isso? Vai para a África do Sul. Qual é a primeira coisa que pensou? Sinceramente, a gente pensou, tem mais roupa, mais coisas e tal. Mas quando chegamos lá, tivemos uma experiência com Deus, porque nos foi colocado um desafio de ir começar uma igreja do zero Sim. em Cape Town. Sim, É onde nós começamos realmente o nosso ministério. sim. E quando fomos para Cape Town, nós íamos evangelizar, era pessoa a pessoa. Mas quer dizer, a pessoa está num outro país, eles falam inglês, fala português, como é que é? Como que você apanhava as pessoas de falar português? De fala portuguesa era mesmo, nós conseguimos lá tinha um casal que nós temos assim, ele foi enviado por Deus. Ele era português e sabia alguns pontos Ok. onde tinha assim a comunidade de angolanos. Ok. E como nós usávamos muito o comboio, era praticamente na mesma linha, então conseguimos apanhar o primeiro grupo. Sim. E ali abrimos já 2 grupos familiares. Ok. Depois fomos mais noutras zonas. Então, Então aquilo ia era para as assim, comunidades angolanas que havia lá. que havia lá. E Ok. conseguimos apanhar muita gente. Então nem sentiu a necessidade de falar inglês? Bom, eu já tinha tirado o curso em Angola. Sim. Aquele curso que a bispa já sabe, é Sim. só what is your name e coisa assim. Sim, pronto, bem básico, mas pronto, bem básico. já dá alguma coisa. Então aquilo deu as primeiras noções que é para nós podermos depois comunicar Sim. em inglês também. Tanto é que algumas pessoas que pregávamos também em inglês também converteram-se mesmo a palavra. Então isso foi muito bom então lá em Cape Town? Foi uma ali experiência muito bonita. Primeiro porque para nós aumentou, né, a bagagem espiritual, a experiência, de nós sabermos como é que as coisas funcionam e foi uma coisa muito bonita. Foi uma coisa muito... Então, entretanto, depois de Cape Town, foram para onde? Depois de Cape Town nós fomos para Pretória. Gostou? De ir lá Gostei. para lá? Gostou de sair de Cape Town ou ficou, ai? Ainda chorei. Ok. Ainda chorei ao sair de Cape Town para Sim. Pretória, porque pronto, a gente cria laços Sim. com a igreja, com as pessoas, mas tínhamos que ir. Então fomos para Pretória. Em Pretória nós ficamos quase 5 anos, quase, em Pretória, a pastorear a igreja de Pretória. A partir de Pretória, nós conseguimos abrir também mais 3 igrejas, que era na altura Mamelodi, Pretória Oeste. E Então era outro tipo de trabalho que já era estava já lá a um fazer. trabalho Era que mais adiantado. sim, aquele trabalho já existia, Sim. era uma igreja já grande. Então ali foi transformar a igreja em uma regional. Foi E depois transformar. ficaram lá para sempre, certo? Não. Depois dali, o bispo teve outro desafio, que era mesmo ficar com a nação de África do Sul. ok. Foi quando ficou o bispo nacional da África do Sul, assumiu. E depois dali voltamos para Angola. Gostou de voltar para Angola? Bom, gostamos pelo ministério, claro. Sim. Mas a princípio a gente pensou, já estou tão quentinho aqui, já estamos bem. Era sempre assim. Quando as coisas já estavam confortáveis, a vida já está começava-se a acomodar, estável. criar raízes. Criar raízes, olha, arruma as malas e vai. Mas nós sabíamos sempre que quando Deus nos estava a chamar, era porque Deus tem um propósito para nós. Então, a gente sabia que onde estávamos a ir bem. Sim. Então, de toda esta caminhada, quer dizer, já andar para montes de lugares, né? Vários sítios, né? Agora Sim. estão noutro Agora sítio estamos também. no Lubango. No Lubango. Sim. Quer dizer, nunca houve momentos que você dizer, isto está difícil demais, é complicado, vamos desistir, pronto, já não quer mais isso. Quer dizer, foi tudo assim.
O diabo não quis saber de vocês ou como que foi isso? Não, tivemos momentos muito difíceis. Tivemos situações que até abalavam mesmo a nossa vida, o ministério em si. Nos punham entre a espada e a parede em pensar, olha, daqui já não vou para frente. Sim. Mas Deus sempre foi misericordioso, sempre. Que nesses momentos mais difíceis dava-nos a força, não é? Dava-nos a força, dava-nos o ânimo. Nós nos uníamos como casal. Sim. E era quase sempre assim, juntávamos em oração, intercessão, era juntos. Porque muitas vezes, claro, com o trabalho, com as Sim. missões, não tínhamos aquele tempo. Mas quando estávamos sobre ataques que eram difíceis mesmo, nós nos juntávamos em intercessão, aquilo era uma mini vigília. À noite, antes de dormir, vamos fazer 1 hora e meia, é atacar o diabo. Porque o diabo sempre traz esses ataques, Sim. sempre. Ele nunca vai desistir, Pois. nunca vai desistir. Mas quando ele trouxesse, nós já sabemos como é que vamos lhe impor a derrota. Sim. É Então, verdade. na verdade, sempre tem que estar da guarda, né? Tem que estar preparado. Tem que estar mesmo. preparado, tem que estar, porque o ministério, nestes cargos em que nós estamos, não é fácil. Não é fácil. Primeiro que o diabo tenta afastar todas as pessoas, traz solidão. E depois, no meio da solidão, ele te diz, olha, a única porta é aquela, é melhor sair, é melhor sair. Mas a gente sabe que Jesus está sempre conosco. Sim. Está sempre conosco. E se estamos juntos, estamos com Deus. E se estamos com Deus, já vencemos. Já vencemos. Já né? vencemos, Sim. sim. Então, uma palavrinha que você quer deixar assim, para as pessoas que talvez queiram servir a Deus ou talvez estão se atacadas pelo diabo. Pronto, qualquer coisa que você pode falar. Para aqueles que estão a servir a Deus e que estão a passar por momentos difíceis, com o desejo de desistir, eu quero lhe dizer assim, meu irmão, minha irmã, não é? Aquele que lança a mão no arado não é digno, se olhar para trás não é digno de servir a Deus. Mas eu creio que Deus tem ainda grandes coisas para si, Deus tem grandes vitórias. E quando nós ultrapassamos estes obstáculos, com certeza, grandes bênçãos também vêm depois de ultrapassar esses obstáculos. Então, esteja forte, anima-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo e você já venceu todas essas batalhas no nome de Jesus. Amém. Amém. A pessoa sempre vence. A pessoa sempre vence, com Deus sempre vencemos. Não tem hipótese. Não tem é vencer hipótese. ou não, porque quando Deus entra, então pronto, o diabo tem que desistir. Então acabamos assim mais um programa A Minha Caminhada com Deus.